Acaba de sair essa bomba então, olha só. Freixo ligou para um dos envolvidos no assassinato da ex-vereadora Marielle Franco na noite do crime. Não, eu não estou afirmando nada, tá? Isso aqui em si não quer dizer nada, mas olha só, é muito estranho, né? Assista o vídeo até o final que vocês vão entender por quê, tá? Olha só, as investigações sobre a morte da ex-vereadora Marielle Franco chegaram ao fim com a delação de Rony Lessa. Mas alguns episódios do acontecimento no dia do crime surpreendem muito quem acompanha o caso. Um deles é a ligação feita pelo ex-deputado federal e atual presidente da Embratur. Adivinha quem colocou o Freixo nessa posição? Coloca aí nos comentários. Pois é, Marcelo Freixo. Para um dos arquitetos do crime, Freixo, aliado de Marielle, revelou em uma publicação no antigo Twitter uma certa confiança com o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, pouco após o trágico falecimento de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, informando que ligou para o delegado após o acontecimento dos fatos, né? Até aí, até este ponto aqui, tudo bem, tudo normal, né? Eu acho estranho, particularmente, o Freixo ter uma proximidade ou, sei lá, uma amizade com um delegado de polícia civil, né? Pra mim isso é estranho, porque o Freixo não é flor que se cheire, né? Pelo menos pra mim, minha opinião. Então, um sujeito desse ter amizade com um delegado, pois é, né? Mas vamos lá, a coisa começa a ficar estranha, começa a feder mesmo aqui, olha só. Em sua declaração, Freixo destacou que entrou em contato com Rivaldo Barbosa logo após tomar conhecimento do assassinato da vereadora e que, na ocasião, direcionava-se para o local do crime. Barbosa, então chefe da Polícia Civil, prometeu que a polícia iria investigar o caso, demonstrando que tinha certo grau de proximidade com o delegado, tá? Aqui a gente vê realmente, o cara tinha o telefone do delegado. Telefone particular. Ele, ao que parece, não ligou na delegacia, ligou pro telefone particular dele, né? Então os caras realmente eram próximos um do outro. Entretanto, a reviravolta ocorre com a recente prisão de Rivaldo Barbosa, apontado como um dos suspeitos da morte de Marielle e Anderson Gomes, como resultado de uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Pois é, o Freixo disse que ligou para um dos envolvidos no caso no dia do crime. Né? Tudo bem, ele pode alegar que eu não sabia, né? Não é comigo, não sei o quê, mas isso aconteceu. E claro que ele não podia negar que ligou, né? Porque hoje em dia, meu amigo, com a tecnologia, não tem como negar. Se ele nega, é confissão de culpa, né? Se ele diz que não ligou para o Rivaldo no dia do crime, acabou, é confissão de culpa, né? Bom, olha isso aqui. Caso Marielle, ex-chefe da Polícia Civil, que é o Rivaldo Barbosa, teria recebido 400 mil para atrapalhar investigações. Rivaldo Barbosa foi preso na manhã de domingo, junto com os irmãos Brazão, suspeitos de serem os mandantes do crime. Então o que a gente está vendo aqui é o seguinte: o Freixo admitiu que ligou para o Rivaldo, para o delegado Rivaldo, no dia do crime, né? E agora a gente vê que o Rivaldo é suspeito de receber aí 400 mil reais para atrapalhar as investigações. Aqui é muita informação numa notícia só, né? Primeiro a gente tem essa questão, essa proximidade entre o Rivaldo e o Freixo. Depois a gente vê que teve uma ligação no dia do crime. Agora a gente vê que ele teria recebido 400 mil reais para atrapalhar as investigações. O que nos leva a mais uma pergunta. Por que queriam atrapalhar as investigações? Será que era para fomentar a narrativa de que a morte da Marielle teve alguma coisa a ver com o Bolsonaro por mais tempo possível? Será que foi para isso que ele recebeu esses 400 mil reais? Porque um dia a verdade ia aparecer, né? Mas desde que o Lula ganhasse as eleições de 2022 e essa narrativa, tentando associar a morte dela com o Bolsonaro, pudesse atrapalhar a eleição de Bolsonaro, a reeleição de Bolsonaro em 22, estava tudo certo, né? Isso aqui é a minha conjectura, é a minha percepção das coisas, né? Minha opinião, só para deixar claro. Então fica aqui o questionamento: qual era o motivo de se postergar essas investigações, né? Não postergar, mas atrapalhar o andamento das investigações, né? Fica aqui o questionamento. Agora, veja só isso aqui. Domingos Brazão ameaçou o colega do Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, de morte e disse que o faria sofrer muito. Começo por um neto. Aqui, né? O cidadão realmente é perigoso, é perigosíssimo, mas há quem defenda ele ainda, é claro, né? Se tratando da esquerda, né? Olha só. Vice do PT defende suspeito de mandar matar Marielle Franco. Vice-presidente nacional do PT, o deputado Washington Quaquá,
saiu em defesa de Domingos Brazão, conhecido por apoiador do PT e preso no dia de hoje, no caso, domingo, né? Suspeito de mandar matar Marielle Franco. Então, esse cidadão aqui, que é vice-líder do PT, tá defendendo, né? Ele disse que não, eu não acredito que ele tenha feito isso, que não sei. O cara tá preso, suspeito de mandar matar a Marielle, né? Que tem sido uma heroína aí nos últimos tempos da esquerda, né? Quiseram até fazer leis com o nome dela e tudo mais. Olha, a família da Marielle que me desculpe, mas eu não conhecia a Marielle não era relevante no cenário político, né? Não estadual ou nacional, eu nunca tinha ouvido falar dela. E na verdade só se ouviu falar dela, como se só ela tivesse falecido. O Anderson Gomes não existiu, né? Essa que é a questão. Mas o problema é que usaram a morte dela para fomentar narrativas e para levantar várias bandeiras no espectro da esquerda. Essa que é a questão, né? E para finalizar, olha só, sobre prisão de supostos mandantes do assassinato de Marielle, Marcelo Freixo diz que crime, polícia e política não se separam no Rio. Mas você que o diga, né, o Freixo? Tá envolvido já aí, pô. Ninguém tá acusando o Freixo de nada, né? Pelo amor de Deus, né? Isso as investigações é que vão dizer. Mas é tudo muito suspeito. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. É tudo muito suspeito e precisa ser investigado. Agora, eu quero fazer aqui um exercício de imaginação com vocês. Imagina só, porque não é difícil disso acontecer, né? Imagina se esse delegado, o Rivaldo, tivesse recebido uma ligação de um deputado da direita, de um deputado do PL, ou sei lá, de um dos filhos do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, a família Bolsonaro, né, tem tradição lá no Rio de Janeiro. Não que todos eles sejam de lá, né, mas tem tradição no Rio de Janeiro. Ou se o próprio Bolsonaro tivesse ligado para esse delegado, né? De repente conhece, né? Não é difícil. O Bolsonaro tem um contato com um delegado de polícia, o que é normal, né? Imagina só como seria. Imaginem como seriam as manchetes hoje dos jornais, da velha mídia. Estariam falando de outra coisa nesse país? Não. Você está vendo a velha mídia falar dessa notícia aqui? Não. Ninguém aqui está dizendo que o Freixo é culpado, que isso aqui é batom na cueca. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é, precisamos investigar. E, claro, imaginem se no lugar do Freixo fosse Bolsonaro, algum filho dele, ou alguém próximo à família Bolsonaro, ter ligado para esse delegado que agora está preso, acusado de atrapalhar as investigações. Imagina o que a esquerda estaria fazendo. Se realmente a esquerda, o PT, o governo Lula, tivesse preocupado em descobrir quem mandou matar a Marielle, eles já teriam demitido o Freixo, já teriam condenado publicamente essa ligação, já teriam acusado ele, porque certamente fariam isso se tivesse ligado alguém da família Bolsonaro para ele, pro tal delegado, né? Essa é que é a questão. Esse tipo de situação a gente precisa pegar e mostrar pro isentão, mostrar para aqueles que não gostam de política, como é que as coisas são. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Que tem indícios de coisa errada, que tem caroço nesse angu, que precisa ser investigado. Imagina se é Bolsonaro ligando para esse cara, Então é isso que a gente precisa mostrar, que a velha mídia não é só parcial, serve como assessoria de imprensa do Lula. Eles blindam o governo Lula em casos que não interessam ao governo, que precisam ficar abafados, criam cortinas de fumaça, fomentam outras notícias para encobrir o que realmente importa, o que a população precisa saber. Por isso eu peço da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, mostre para todo mundo, se for novo por aqui, já